Boa noite. Deixa eu fixar nosso tema aqui. Boa noite, Adri. Saio, já vou lhe convidar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Saio. Oi! Deixa eu tentar Boa noite, Pri. fazer uma gambiarra aqui para o meu celular ficar na posição Tá certa. certo. Pronto, acho que agora ficou. Dá para me ver bem aí? Tá ótimo. Tô te Tá, vendo e te ouvindo bem. Também maravilha. tá? Também. Boa noite, Jonathan. Já tem um pessoal aí entrando, né? Já. Acho que foi a Adriele que entrou, sempre bem Oi, assíduo com a Adri. gente. Jonathan também, sempre vendo por aqui. Falta só Pedro Boa chegar. noite. Deixa eu conectar Isso. aqui no computador também para eu conseguir acompanhar melhor os comentários. Pronto. Pedro Ó, entrou. Pedro. Deixa eu chamar ele aqui. Boa noite, Pedro. Mandei aí o convite. Olha aí. Oi, Agora. gente. Oiê! Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite, Pedro. Maravilha. Então, todos conectados. Som e áudio ok. Sim. Vamos começar então. Boa noite, Vamos. gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aí da nossa mocidade. Hoje a gente está trazendo um tema bem especial e por isso mesmo a gente decidiu fazer o formato um pouquinho diferente, né? E trazer aí nós três para poder tentar dialogar sobre isso. Porque hoje a gente vai falar sobre os desafios, né, nas relações em casal, entre amigos e entre familiares. Então, com certeza esse é um tema que toca muita gente porque está ligado diretamente à nossa vivência, né? E aí sintam-se super à vontade para contribuir, colocar seus comentários aí no chat, né? E a gente vai, na medida do possível, interagindo com vocês. Temos algumas dinâmicas preparadas para hoje, então a gente vai precisar mesmo ter vocês aí participando bastante. Tá com Pois algum é, deve ser eco? bem interativo hoje, né? Isso. Tá com algum eco, eu acho, não sei se foi só um momento e passou. Mas aí, acho que agora tá normal, Não né? ouvi não, Pri. Tá. Eu Tá. também, eu não tô escutando, não. Tô escutando. Eu acho Acho que deve que ser o foi a. computador, não, Pri. É, eu desativei aqui o Eita, som. tu abriu aí, não foi? Desativar aí o Foi. computador. Então vamos lá. Eu queria pedir para um de vocês fazer a prece, eu saio, o Pedro aí, para a gente poder dar início. Bebe aí, ó, a vestida mais linda do mundo. Eita, meu Esse Deus. pai babão. Pois é. E Pri, eu aí? posso fazer a prece inicial, né? Então vamos lá. Tô num dia bem especial, assim, faz tempo, né, que eu não tô por aqui com É vocês, verdade. nesse lugar. Então tá sendo bem especial para mim, então quero fazer a prece. Então vamos lá, vamos lá. Então, gente, vamos lá, né? Vamos nos conectar, né, da melhor forma para cada um, para cada uma. A gente fortalecer ainda mais a assistência, né, dos amigos espirituais que sempre se aproximam em momentos como esse. E assim, grandioso Deus, nosso guia, Jesus, nosso irmão, nosso maior modelo, amigos espirituais que nos acompanham, essa assistência constante. Te agradecemos imensamente por esse momento de troca, de aprendizado, de estudo, onde o intuito é aprender, é ampliar o nosso olhar para nós mesmos, enquanto seres na matéria, com a essência espiritual, nessa vivência terrena. Nos dá a tua luz, que possamos cada vez mais nos apropriar dessa doutrina que vem consolar e vem ampliar nosso olhar para a nossa existência. Que hoje possa ser um dia de troca,
dia leve, é um tema que nos toca pelas nossas vivências cotidianas. Quanto mais a gente se lança a olhar para essas vivências, para essas experiências, mais a gente se percebe, se conhece e tenta construir uma caminhada com mais sentido, nesse caminho do melhoramento constante. E assim, damos por iniciado mais uma noite de estudo de hoje, da mocidade. Que assim seja. Assim seja. Chegou mais gente Chegou mais gente aí. Boa noite, Erasmo, boa noite, Erasmo. Boa Então, noite, vamos lá. Erasmo. Saio, puxa aí o bonde. Então, gente, hoje vamos falar de desafios, né? Desafios que a gente constantemente, né, lida. E aí a gente foi alinhando, né, esse tema com o Evangelho, né, com a codificação. Né? A gente foi vendo que da codificação poderia tá embasando. E aí a gente pensou num estudo bem interativo. Né? A ideia é contar muito assim com a participação de vocês. Aí a gente pensou aqui em alguns casos, né, para ser mote para essas discussões, mas também nada impede de vocês irem trazendo outras situações, outras experiências que vão se alinhando com o que a gente vai trazendo aqui, e a gente construindo um estudo que vai fazendo sentido mesmo, né, para a gente. A ideia é essa, né, a gente também se apropriar da codificação da doutrina dessa forma que faça sentido para a gente, né, que a gente vá conseguindo também alinhar com as nossas experiências. Isso vai ajudando a gente a se perceber, né? Vai ajudando a gente a entender esses desafios que a gente lida cotidianamente, né? Dentro das relações de casal, de amigos e de familiares. Né? Então, vão colocando aí no chat a opinião de vocês, o que é que vocês acham, dúvidas. A gente vai acompanhando por aqui. Eu peço até a Pri e a Pedro, que também vão olhando aí, porque possa ser que algumas coisas vão passando, né? Coisas que são importantes. E a ideia é a gente poder ir construir numa troca, tá certo? E aí, a gente discutindo, né? Pensando, planejando esse momento, a gente vai trazer praticamente 3 blocos, onde a gente vai realmente tentar abordar esses desafios, né, seja nas relações de casal, de amigos e de familiares. Né? E nesse primeiro momento, a gente pensou, em trazer algo que está muito dentro dessa dinâmica, né, de relação na família. E aí a gente quer apresentar um caso, certo? Para vocês. Então a gente deu uma pesquisada, esse caso é realmente um caso que aconteceu, né? E aí eu vou trazer a chamada e a ideia é vocês se colocarem no lugar de alguém desse caso. Pode trazer, Pedro. Antes de a gente partir para o caso, eu gostaria de perguntar, né, para vocês, né, o que é que vocês percebem, né, que existe em comum entre um casal, uma família, né, entre amigos, e também o que existe de peculiar, né? Então, acho que só para a gente começar a ir pensando um pouco, né, nas semelhanças e também nas diferenças, né, que podem estar, que existem, né, entre uma vida em casal, um grupo de amigos e a família, né? E daí eu gostaria que vocês, assim, já pudessem pensando. E daí, só para a gente entender um pouquinho se existe diferença, se não, o que vocês acham sobre isso? Partindo muito dessa vivência, de vocês, a gente está falando aqui de relação, né? Então é a teia que une esses processos, mas a gente sabe que essas relações elas são diversas a partir de com quem a gente está se relacionando, em que contexto se está. Né? Essas relações vão ganhando contornos, né? Vão ganhando essa construção, né, a partir tanto daquilo que é comum, mas também daquilo, como o Pedro colocou, que é peculiar, né, em cada uma dessas dimensões relacionais, tá? Então, a ideia, né, quando a gente trouxer o caso, é vocês realmente se visitarem, né? Isso vai ser muito a partir de cada um, da história de vocês, das experiências, de outras experiências também que vocês vão vivenciando, mas a ideia é realmente vocês darem um mergulho realmente em vocês, como vocês se sentem, como aquilo toca,
que tipo de sentimento viria ou vem, né, vocês se colocando no lugar, né, das pessoas que estão envolvidas no caso, tá certo? E aí, esse primeiro caso que a gente quer trazer tem essa chamada seguinte, né? Filho abandona o pai em rodoviária e é preso em Blumenau. Tá? Então, essa é a chamada, é um caso que a gente queria trazer. E a princípio, a gente pergunta a vocês, né? Quais são os sentimentos? Ao ouvir esse relato, esse caso, o que é que vem? E aí, nesse momento, a gente queria que vocês se colocassem mais no lugar desse pai, certo? Desse pai que está nessa situação de abandono, né? Como seria ser esse pai abandonado, tá? A princípio, mesmo antes da gente relatar mais, né? Adentrar mais no caso, mas como é que seria, né, estar nessa situação de abandono? Né? Como é que isso possivelmente tocaria vocês? E a Enquanto ideia é esse que vocês lugar. possam colocar. A ideia é Isso, que vocês possam escrever, exatamente. tá certo, aqui, quais são Um os de cada vez, sentimentos, viu, né, minha que gente? vocês... Lembre Isso. que tem espaço para Quais todo são os mundo. sentimentos para a gente ir Acho que entendendo, esse né, como é que tempinho é vocês o se tempo de sentem. ir mergulhando. Estou entendendo que esse tempo é o tempo de ir mergulhando aí no personagem, tá? Isso mesmo. E daí Sem eu acho que tentar pode repetir racionalizar novamente, tanto, né, né? Uhum. a notícia. Ó, Weber comentou A Vai aqui. notícia, repetir? deixa eu repetir. Weber comentou aqui já que o sentimento que trouxe para ele foi tristeza, né? Tristeza. Uhum. Pelo Então vamos lá, ó. relato. Filho abandona, né, o pai em rodoviária e é preso em Blumenau. Isso. E aí, a princípio, a gente queria sentir de vocês, né? Quais os sentimentos, né? Por exemplo, você sendo O esse coração pai fica abandonado. apertado. Weber também complementou aqui. O que mais, E né? aí, gente? Que outras sensações esse pai vivenciou, né? Possivelmente diante Isso. dessa, desse caso, né? Quer trazer o relato completo, Saio, para ver se o pessoal vai entrando mais aí Vamos, no. né? E o relato é o seguinte: o homem de 40 anos, preso por suspeita de abandonar o pai de 63 anos em uma rodoviária de Tijucas, na Grande Florianópolis, foi solto na segunda-feira, né, pela Justiça. Ele foi detido em Blumenau, no Vale do Itajaí, e o pai foi levado a um abrigo municipal. O caso, registrado como flagrante por abandono de incapaz, mobilizou policiais e também a assistência social das duas cidades. Aí no sábado, né, 27, no ocorrido, o morador de Blumenau deixou o pai na rodoviária após buscá-lo na casa da irmã em Itajaí, na mesma região. Segundo a Polícia Civil, os irmãos revezavam nos cuidados, mas brigas teriam motivado o homem a abandonar o pai na cidade em que ele já havia residido em outra ocasião. Depois, o filho teria recusado a recebê-lo novamente na casa em que reside com a mulher. Abre aspas. Ele disse que tinha um problema de relacionamento com o pai, que não tinha condições de viverem juntos. O idoso morou um tempo com ele, a nora não gostava, depois morou com a outra filha em Itajaí. Disse o delegado, né? E a Justiça de Tijucas liberou o filho na audiência de custódia. Por hora, o pai permanece em um abrigo municipal acompanhado pelas equipes da assistência social. Já Certo? vieram alguns Então, comentários essa, aqui. O enquanto eu Júnior. lia, né, Pri? Isso. O Júnior perguntou, né, se no caso o pai seria idoso, e sim, né? Você descrevendo aí, Isso, ele teria 63 63 anos. anos. Por isso considerado abandono de incapaz, né? Provavelmente ele não tinha Uhum. condições de se cuidar sozinho, apesar da idade relativamente jovem, né? Idoso há pouco tempo. Isso. Carminha colocou aqui que os sentimentos que surgem é de ingratidão e de desrespeito.
A Adriele colocou também sensação de traição. Foram esses os comentários. Isso. E aí, a gente traz esse caso, né, que fala de um desafio, né, que é vivenciado nas famílias. Quando eu conversava com Pedro e Priscila, eu falei muito assim da minha realidade profissional, né, que deu uma travadinha aqui, eu não sei se foi só para mim. Foi. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, agora sim. Pronto. Eu parei para não cortar, né, a fala. E aí, quando eu conversava com Pedro, né, eu falei que é uma realidade bem comum, assim, no meu trabalho, né? Eu trabalho na saúde, trabalho numa equipe multiprofissional, né? Sou psicóloga, trabalho com assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, profissional da educação física. E eu trabalho numa regional de saúde, em Jaboatão, onde tem uma população idosa bem grande, né? Então, é muito comum chegar demandas de negligência, de abandono, né? E de idosos que realmente não têm mais a capacidade de estar se cuidando, né? Há uma perda da autonomia, da independência, né? Então, assim, é uma situação que me mobiliza nesse sentido, né? Pelo contato comum, constante, né? Dessa questão. E aí, quando vocês trazem, né, esse sentimento de ingratidão, de abandono, né, de tristeza, é o que é comum também vir, né, nesse relato. E aí a gente conversava que a gente, enquanto profissional, a gente olha assim para a situação, né, olha para a questão do idoso, mas a gente sempre tenta contextualizar, né? Porque esse idoso tem uma família, está dentro de um contexto de família, de comunidade, e social, e tem ali as suas relações familiares que de alguma forma vai justificando como essas relações vão se construindo, né? A ponto de culminar numa situação de abandono e negligência, né? Então, a gente poder ampliar esse olhar para essa situação, no sentido de entender, né, as pessoas envolvidas, né, nesse contexto. E vocês, né, veem aqui que teve que entrar a justiça, né, teve que entrar a assistência social no sentido dessa proteção, porque independente, né, de como eram essas relações, da situação, a gente vê uma situação de abandono e negligência e que as pessoas precisam responder de alguma forma, né, por isso. Mas a gente também entra em outro âmbito, né, no âmbito afetivo, né, no âmbito emocional, que relações eram essas, né, dessa teia aí familiar, como se deu, como foi construída, né, o que é que leva um filho, né, a abandonar esse pai numa rodoviária, né, dessa forma. E aí a gente vai alargando, né, esse olhar também. Tem também uma contribuição aqui do Júnior Nascimento, e aí ele diz que para ele era um sentimento difícil, né, dele trazer, porque é algo que atravessa ele muito forte, já que ele sempre conviveu com os avós dele, né, e hoje, inclusive, cuida de um avô. E aí ele diz também que é uma violência muito grande com a geração, né? E dói mais quando quem pratica é um filho, né? Aí ele diz que o avô dele tem 9 filhos, mas é ele e o primo, no caso 2 netos, né, que hoje cuidam dele, né? E que bom que esse avô pode ter esse apoio, né? Esse amparo e esse cuidado, né? Pois é, Júnior. E aí tu vai trazendo muito essa tua experiência, né? Essa tua vivência relacional com esse teu avô, que eu acredito que tem um lugar de afetividade, né? De uma relação muito embasada, né? Nessa questão do sentimento, do amor, do afeto, né? E que te faz hoje, né, estar nesse lugar de cuidador, né? Desse avô. E aí a gente entende que vão ter relações muito nesse caminho, né? E que quando alguém da família chega numa idade, né, idosa, na terceira idade, precisando sim desse suporte e poder encontrar
mas a gente entende que o contrário também acontece, né, da falta desse suporte, que aí vai envolver um contexto mais complexo e que a gente precisaria muito entrar nesse miudinho, né? Mas a ideia de trazer o caso é muito da gente poder olhar para essa questão, né? E até também trabalhar um pouco, né, trazendo da codificação, nessa questão da ingratidão que já foi trazida, né, é um ponto que a gente queria articular, né? Mas aí também, você ia trazer alguma coisa, Pri? Não, eu ia falar que é justamente a chave, né, que a gente procurou, né, o que a gente pensou com esse relato, né? Foi justamente Uhum. despertar nas pessoas como lidar com essa ingratidão, porque eu acho que esse é um desafio muito difícil quando a gente fala em construções familiares, acho que em tudo, né? Em qualquer âmbito que a gente conviva, né? Essa sensação de que a gente deu mais para o outro do que recebeu, isso é algo que sempre mexe muito com a gente, né? E aí pensar aí em que sentido o espiritismo vai trazer, né, essa questão da ingratidão e como lidar com isso, né? É uma coisa que tem muita utilidade para a gente, né? Isso, exatamente. Né? A partir do momento que a gente está numa relação e a gente investe nessa relação, a gente também vai criando expectativas, né? E aí é bem comum chegar muito a essa questão da expectativa. O problema está na expectativa, né, que a gente vai criando. Mas assim, expectativa a gente sempre vai criar. Expectativa fala de espera, né? Quando a gente investe em algo, quando a gente busca algo, a gente espera alguma coisa. Então, Até assim, a porque a gente tem um expectativa sempre vai objetivo, acontecer. né? Isso, Que a gente quer exatamente. alcançar. O X da questão é como a gente olha para essas expectativas, como a gente até percebe essas expectativas. Será que ela realmente é condizente com a realidade? Será que ela é distanciada dessa realidade? Né? Então, quando a gente começa a olhar para as expectativas que a gente cria, a gente tem também essa oportunidade de ir alinhando essas expectativas com o contexto que a gente vive, com as possibilidades desse contexto, né, com o que é possível para aquelas pessoas que a gente está se relacionando e se envolvendo. Porque se a gente diz, o problema é da expectativa e ponto, então a gente, né, não sai da situação, porque a expectativa sempre vai ser construída, né, nos espaços, nas relações que a gente está, né, a partir dos objetivos também que a gente vai construindo, né, dentro daquela relação. E aí esse aspecto da ingratidão foi algo que a gente queria trazer, porque eu acredito que a maioria da gente já tenha passado por situações como essa, né? Inclusive dentro da própria família, né? E aí, como a codificação, o Evangelho traz, tanto no Livro dos Espíritos, né? O Evangelho também vai trazer muito dessa questão da ingratidão lá no capítulo, né? Acho que é no capítulo 14, que é honrar pai e mãe, Isso. que trata muito dessa questão da relação da família, da piedade filial, do parentesco também, corporal, espiritual, e também uma parte mais final que traz essa parte da ingratidão e dos laços de família. Mas aí, se voltando para o capítulo do Livro dos Espíritos, né, que foi base para a gente pensar o caso e trazer também, a gente tem lá no capítulo 1, né, do Livro dos Espíritos, que é das penas e gozos terrestres, né, no ponto que trata das decepções, ingratidão e afeições destruídas. Então, a gente tem a pergunta 937, que traz: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade, né, aqui também traz o aspecto da amizade, né, a gente está com foco na família, mas aqui se entende em relação de modo geral mesmo, na relação de casal, na relação de família, na relação de amizade, né? Aí não são também fonte de amarguras, né? Então essas decepções oriundas da ingratidão não vão ser essa fonte de amargura. E aí, como resposta, a gente tem que sim, né? Que é fonte de amargura, sim. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis, né? Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio o foi. Lembrai-vos de que todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por praga a ingratidão, né?
Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houver de feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Né? Então, o livro dos Espíritos, nessa pergunta, traz o quanto que a gente realmente é afetado pela ingratidão, mas que isso não faça, apague o bem, né, que está sendo feito. Né? Que as pessoas que são ingratas também têm a sua responsabilidade nesse processo, que possivelmente vão ter a consequência daquele ato, né? Mas que a gente também tem esse olhar, né, para o bem que a gente faz. E aí tem uma frase assim que me marcou muito, não vou lembrar, né, de onde eu vi, que fala muito isso, de quando a gente se lança para o bem, a gente também se lança para a ingratidão, né? Porque traz aquela coisa que a gente É um não tem risco, né, garantia, que a gente é um corre. risco, exatamente. A gente não tem como controlar ou garantir o que está vindo de volta para a gente, né? Mas ter essa sensação do que a gente está fazendo, né, com essa intenção que é boa, mas muitas vezes é vista equivocadamente pela outra pessoa, né, que está ali envolvida, né? Isso pode trazer essa situação de ingratidão, né? Mas que a gente vá se apoiando nisso, né? Na ação que foi feita, né? Qual era o meu objetivo, né? E começar também a olhar para essa outra pessoa, né? Que história é essa? Que movimento é esse? Né? De onde parte também esse comportamento? Que momento que essa pessoa está, sabe? E realmente relacionando no sentido de entender e também criando recursos para lidar com essa ingratidão, né? Que eu acho que não vai ser uma ou duas vezes, né, que podem chegar, mas às vezes constantemente, né, depender das relações que a gente vai estabelecendo e vai construindo. E aí a gente também teve algumas contribuições, não foi? De algumas pessoas, quando foi lançado lá no Insta, né, perguntando, não foi, Priscila? Foi lançada a Isso. pergunta Sim. sobre esses desafios, né? E aí foram chegando, né, muitas coisas bem, bem interessantes que a gente também foi articulando com esse caso. E aí teve uma das contribuições que trazia muito a questão de não se apegar à relação, né? E aí, quando a gente olha para essa questão do apego, né? Quando a gente fala muitas vezes do apego no sentido de uma dependência emocional, né? Isso fala muito da gente se visitar nas relações que a gente estabelece, né? Entender o lugar, qual é o meu lugar nessa relação, qual é o lugar dessa outra pessoa, dessas outras pessoas com que me relaciono. Que expectativas são essas, né, que eu espero, né, que eu realmente crio também a partir dessas relações. E a partir disso, você cada vez mais vai ficando muito consciente, né, de como é o seu padrão, qual é a forma que você se relaciona com as pessoas, o que é que você espera, né, o que é possível também a partir disso. Né? E quanto mais atento você está a esse movimento, mas você também vai criando recursos no sentido de lidar com essa ingratidão e também com outros tipos de desafios e de desconfortos que podem advir dessa relação, né? Então, a questão do não se apegar, a gente percebe que é importante esse olhar atento, porque você também pode criar um muro, vamos assim dizer, né? Ou se blindar de uma forma que impede até de você vivenciar essa relação, né? De uma forma mais leve, né, no sentido de aproveitar também, né, o que de bom essa relação tem a proporcionar, né, e não no sentido de se blindar, porque quando você se blinda, você termina se blindando de tudo, tanto dos aspectos mais desconfortáveis que podem vir, mas também das possibilidades, né, dos confortos, né, do bem-estar que essa relação também pode proporcionar.
né? Então, tá atento à forma que você está na relação, né? Pode ser também uma ferramenta nesse sentido, né? De evitar esse muro, né? Essa blindagem que também vai te permitir não vivenciar o que essa relação pode proporcionar, né? E aí também teve uma outra contribuição, que foi, né, entender que cada um tem seu ritmo, né, nessa busca por evolução. Então, quando você começa a compreender que cada um tem um ritmo, tem um tempo, tem um processo, tem uma forma de lidar dentro, né, dessa dinâmica relacional, você também consegue ir criando recursos no sentido de lidar melhor com isso, né? Tanto com a sua forma, porque a gente também pode, muitas vezes, né, ter um comportamento que gera desconforto para as outras pessoas que estão na relação, mas também a gente pode receber isso de volta, né? Então, assim, quando a gente fica atento tanto ao movimento das outras pessoas, mas também ao nosso, né? No sentido de ir se percebendo e tentando construir uma dinâmica relacional que seja confortável para todo mundo que está envolvido, né? Pri, eu vi que foi chegando outras coisas também. Tu Sim, quer ir vendo para a gente ir chegou alinhando? uma pergunta de Gil, né? Que ele colocou aqui, que existem famílias que buscam ele, né? Para saber por que sente o filho ou os filhos como um intruso na relação. E aí, o que é que a gente acha dessa percepção? Eu fiquei pensando aqui, né, antes da pergunta de Gil, já emendo com a Uhum. pergunta do Gil, é, como, de repente, né, ainda nesse caso, né, do idoso, Pri falou, né, dessa questão, Pri, né, e Sai também foi falando um pouco dessa questão de da gente ampliar, né, o nosso olhar para o que é que esse pai, né, que agora é idoso, cultivou também, né, nesse filho, né? E daí eu acho que é um pouco também a pergunta, né, que a gente deve fazer, né, pensando assim, o lado também do filho, né, claro que não justifica, né, um abandono, mas assim, o que é que inclusive o que a nossa sociedade, né, de repente também tem construído, né, nesse símbolo, né, nessa simbologia de relação. Ah, se de repente, vamos hipoteticamente, né, porque a gente soube a questão da briga, por exemplo, né, que os dois já tinham brigado, então por essa situação de briga é que houve também, né, esse motivo para que o filho abandonasse, né, o idoso na rodoviária, mas como é que também está se construindo, né, esse cultivo desse amor, né, que Israel trouxe. E daí a gente vai começar também a olhar um pouquinho para isso, né, a gente pensando um pouco nesse aspecto mais geral. E daí a gente começa a se questionar, né? Eu acho que tem uma lei, né, que a gente estuda bem, que é da ação e da reação, né? Então, o quanto o filho também vai receber, né, essa reação, né, diante da ação que ele fez, né, com seu pai, e quanto também o pai, né, está recebendo de repente alguma reação, né, nesse sentido desse abandono, né? E daí a gente vai começar a entender, inclusive, não só a existência, né, presente, né, a gente como ser reencarnante, mas também as outras existências, né? Como a gente também nas outras existências não cultivou, né, esses desafetos. E daí a gente entra, né, em mais um passo, né, dentro dessa pergunta, né, da questão, né, a 937, é, como também será que seria Deus, né, assim tão injusto, né, em colocar pessoas no nosso caminho, né, porque a gente, né, que acaba no nosso plano reencarnatório escolhendo, né, quem são os pais que vai nos educar, né? Existe também uma relação, né, de planejamento e como também a gente pode como é que isso, né, essas escolhas que a gente fez, né, ou que o plano superior fez, para que a gente pudesse desenvolver, também pode se relacionar, né, com essa justiça divina, por exemplo, né? E daí a gente começa a questionar, será que Deus realmente, né, foi tão injusto comigo de me colocar numa família em que eu vou ser abandonado, vamos dizer assim, na minha vida idosa, né, pelo meu próprio filho, né? E daí a gente começa a entrar também nessa perspectiva de olhar um pouquinho como a gente sai também do que a sociedade tem construído, né? Eu acho que essa falta de sensibilidade, que é um pouco dessa pergunta, né? Dessa segunda pergunta,
né? Ah, de Sim, repente a eu tenho novecentos e trinta e inimizade, oito. de repente eu tenho essa inimizade, né, com meu filho, eu tenho essa briga com meu filho e simplesmente, né, eu vou perder essa minha sensibilidade, né, nesse sentido de deixar para lá, né? Ou seja, não tocar mais no assunto, não tentar transformar, né, essa relação que se apresenta também como desafiadora. E daí a gente também tem que se ater muito, né, nessa perspectiva do que a sociedade nos fala de repente, né, e o que é que a doutrina espírita, né, nos ensina, né, através de forma muito pedagógica, né, como a gente pode de repente continuar mantendo, né, esses laços, não simplesmente abandonar, né, ou esquecer, ou se tornar mais duro, né, mais grosso, para conseguir lidar, né, com aquela pessoa mais difícil. E como é que a gente pode ainda, né, mesmo ele sendo idoso, né, construir uma outra relação, né? E aí também sai traz um pouquinho essa questão da expectativa, né? Ah, porque é um pai, então ser pai existe também um arquétipo, né, na sociedade, né? Assim também como ser filho, né? Existe também um Isso. arquétipo na sociedade. E daí a gente tem que pensar um pouco também como esses arquétipos, né? Eles são importantes, né? São verdades que estão ali, mas ao mesmo tempo como a gente não pode ficar apenas naquilo, né? E superar um pouco mais, né? Ou então se entrar mais próximo, né? Dessa relação do que é ser pai, né? E do que é ser filho, né? Como a gente deve realmente estabelecer essa ponte, né? De diálogo mesmo. Eu acho que o ponto bem chave, né? Para a gente pensar um pouco numa relação difícil, né? É muito o diálogo, né? E daí trazendo um pouquinho, né, sobre a pergunta de Gil, esse sentimento, né, de intruso na família, a gente vai entrar até no Evangelho, né, que Israel trouxe como exemplo nessa relação Isso. de laços de família, né? Como a Pois gente é. acaba construindo nessa ideia de laço, né? Essa metáfora, né, vamos dizer, de laço, né? É algo que tá, tá amarrado, né? Tá junto, existe uma herança, vamos dizer assim, genética, né, também relacionada, né, com uma pessoa que está na nossa família ou não. E ao mesmo tempo também existe essa relação, né, com esse planejamento, vamos dizer assim, né, esse planejamento espiritual, né? O que é que aquela pessoa ela, enquanto pai, né, vamos dizer assim, ela vai ofertar, né, para o filho, enquanto o papel do pai, né, de educar o filho, e ao mesmo tempo quão aberto, né, eu estou como pai, né, e também aprender, né, com o meu filho, né? Claro que a gente está invertendo um pouco, né, esse arquétipo social, mas é uma realidade também, né? A gente Ô, sabe Pedro. quanto é espíritas, né, que os seres Isso. e a gente tem, né, esse potencial, né? O nosso filho também tem um potencial. A gente pode sim aprender, né, com o nosso filho e a gente também, quando se abre, a gente pode aprender bem mais, né, do que dizer, ah, esse menino não tem nada a contribuir, né? Vamos dizer assim. E aí, Pedro, tem Oi, até. Eita, pode falar, Pri. rapidinho, só para não perder o fio da meada do que Pedro disse. Tá. E aí eu acho que quando a gente fala nessa questão da sensação do intruso, né? Eu acho que isso aí traz essa responsabilidade desses pais, né? Maior ainda, de entender quem é aquele ser que encarnou ali naquela família, né? Porque há realmente, a gente vê nesse capítulo do Evangelho, famílias que reencarnam juntas há muito tempo, né? Que já possuem uma certa afinidade, que já têm um laço até positivo, né? Nutrido entre eles. E muitas vezes vem um espírito que não teve essa vivência com eles tão próxima, né? Para aprender alguma coisa, ou para, como o Pedro disse, ensinar alguma coisa, né? E aí misturar um pouco aquele caldeirão, né? Uhum. E aí a gente precisa, enquanto pai, também ter essa sensibilidade de entender, né, que esse ser que está surgindo ali é um ser imortal, né, que vem já reencarnando em diversos cenários, Rapaz, que traz as suas experiências únicas, que traz a sua individualidade e que é normal que essa individualidade se expresse de uma forma diferente da nossa, né? E Pois aí é, cabe Pri. a gente analisar isso e lidar com isso de uma forma Uhum. positiva, né? e E daquilo aí, também eu que o separei pai até espera, um. né? Agora a gente Isso, deixa esse pai também. Porque desde quando o Pedro começou a falar, e aí veio a falar de Pri, isso casa muito até com um trechinho que eu trouxe do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, que fala dessa questão da parentela corporal e espiritual.
né, no sentido de ampliar o olhar para essas relações, né, entendendo que essa dimensão é maior. Então, se a gente for focar realmente na existência atual, muita coisa não vai se justificar, né? E aí, nesse eu trouxe um trechinho que fala assim, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, né, como o Pri foi falando, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, são aquelas relações simpáticas que vão fluir, que vai ter uma afinidade, né? Que o diálogo vai ser mais fácil, a comunicação também, né? E aí continua. Mas também pode acontecer, né, que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, são aquelas relações mais difíceis, né, que precisam, no sentido de estar provando, estar vivenciando, né, uma relação fraternal, mas por meio da consanguinidade, né, que a consanguinidade, a gente sabe que ela traz algumas responsabilidades, inclusive legalmente, né? E aí continua, né? Não são os laços, né, de consanguinidade, esses verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações, né? Então, não necessariamente a consanguinidade vai garantir essa relação fluida, né? Essa simpatia, né? Por vezes a gente ainda vai precisar, não é por acaso que a gente ainda se organiza, né, dentro de famílias, tendo muito essa questão forte da consanguinidade, mas a gente sabe que vão ter relações abusivas, violentas, né, que vão precisar, inclusive, desse afastamento, né, de crianças e jovens que vão precisar serem retirados desse seio familiar, porque não está sendo garantido ali a proteção, né, as oportunidades de desenvolvimento que esses seres que estão em desenvolvimento precisam, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? A gente precisa olhar para cada contexto com esse olhar, né, entendendo ali as relações que se desenvolvem e o que é possível. A gente sabe que tem eternidade para esse desenvolvimento. A gente sabe que muitas vezes, numa única encarnação, não vai ser dado grandes passos, mas que é possível também ser, né? O Espiritismo vem ampliar esse olhar para a gente, no sentido, né, de que recursos a gente pode estar lançando mão para estar investindo, né, nessas relações, quando elas trazem desafios, mas também vão ter situações mais extremas que vão precisar de um outro contorno, né, no sentido de a pessoa ter um mínimo ali para poder se desenvolver, né? E aí, a partir do que as pessoas ficam adultas, vão revendo, né, vão também construindo outras relações que vão apresentando outras formas de se relacionar, né, com espaços para desenvolvimento da afetividade, do amor. Ela pode ir revendo relações anteriores, né, e vendo possibilidades de resgate também, né, seja nessa, seja em outras, mas que o processo ele pode acontecer, né? Isso. Eu queria agora pedir para a gente passar para o segundo caso, senão a gente não vai trazer. Minha gente. Eu sou muito acho que pra gente explorar. 30 segundinhos, só para trazer uma imagem assim que ficou na evangelização para mim, que foi, por exemplo, como uma mãe, né, vamos dizer assim, né, hipoteticamente, né, fez algo muito ruim, né, com o filho numa vida passada, né, uma mãe atual fez algo assim, não mãe, mas assim, fez algo muito ruim com alguma pessoa na vida passada, e daí ela ganha nessa figura de ser mãe dessa pessoa, né, que fez algo ruim com ela, ou ela fez algo ruim com essa pessoa. E daí o amor, assim, enquanto arquétipo, né, mãe e filho, né? Até e até biológico, essa questão né? biológica, físico, né, e biológico, né, assim, da lei de sociedade vai estar contribuindo para que ela possa se aproximar, construir, né, essa ponte de amor. Eu só queria trazer essa imagem mesmo que ficou assim até hoje e agora lembrei dela, né, dessa é verdade, né? Mas então vamos lá, porque são muitos casos. Entrando aqui no segundo caso que a gente quis trazer para vocês hoje, é uma outra chamada, uma outra matéria que a gente pegou na internet, bem recente aí, que diz assim: divórcios extrajudiciais sobem 26,9% de janeiro a maio de 2021 e disparam na pandemia. E aí eu queria que vocês novamente comentassem aí o que é que vocês acham
dessa chamada, né? Divórcios extrajudiciais sobem 26,9% de janeiro a maio de 2021 e disparam na pandemia. Então, aumentou o número de separações, né? Que sentimentos aí, que sensações vocês acham que estão atreladas a essa questão, a esse caso? Podem ir colocando aí no chat que a gente vai trazendo aqui. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? Já que estão tímidos. Lê aí, Pri. Vou entrar aqui na matéria. Diz assim, a convivência E 24... eu acho que também Ô, é gente, porque tá tem dando um umas tempinho. travadas aqui pra mim. Eu não sei se é a minha internet, se vocês É a estão me tua ouvindo ou internet, me Saio. vendo. É a tua internet. Ela tá ficando um pouco borradinha, a tua imagem. Mas eu queria falar que tem um tempinho, assim, por exemplo, depois que a gente fala, eu acho que demora um tempinho para chegar às pessoas, Ah, entendeu? É tá. por isso que elas não estão demorando Ó, mais, vamos dizer entendi. assim. Tem alguns comentários aqui. Começou a chegar. Isso, tá chegando já. Tá É esse pingando. tempinho que é o Tá tempinho pingando. da nossa internet, da internet do É, é já. verdade. Weber colocou aqui, ó. Ele colocou se o divórcio foi tranquilo. Não entendi muito bem, Weber. Explica melhor. Aí a Isabela Acho que ele colocou pergunta. aqui. Não sei. Talvez. A Isabela coloca aqui, além da pressão do momento para todos, muitos relacionamentos não convivem, né? Eu acho que é a questão da convivência, né? Que não era natural para as pessoas dentro daquele relacionamento, né? Por mais estranho que possa parecer, mas a gente vai explorar isso mais um pouquinho. Deixa eu seguir aqui. Diz assim, ó, na matéria. A convivência 24 horas por dia, 24 horas por dia, é muito pesada. Antes da pandemia, tínhamos nossas válvulas de escape. Com o trabalho e os compromissos externos, ninguém se preparou para ficar em casa o tempo todo. A quarentena deixou tudo exposto e os problemas ficaram insuportáveis. Esse foi um relato de uma arquiteta de 35 anos que não quis se identificar. E aí ela diz aqui que a rotina de sair para trabalhar em tempo integral, né, todos os dias foi trocada pelo home office, e o marido, que é músico, perdeu grande parte dos trabalhos e também passou a ficar mais tempo em casa. Com as creches fechadas, os cuidados com a filha do casal, de 3 anos, tornaram-se responsabilidade exclusiva deles, né? E aí ela diz, ainda que o pai participasse, né, o esposo dela, a maior carga de trabalho com a criança e com a casa recaía sobre mim. Depois de 5 anos, o relacionamento chegou ao fim há 3 meses. E aí completa aqui a matéria dizendo que o número de divórcios feitos em cartório, né, subiu esses quase 30% aí em relação a 2020 e já é o maior número aí dentro do período de pandemia, né? E aí Weber colocou aqui que concorda com a fala da Isabela, né? E a Isabela disse que nessa correria vivemos no trabalho coletivo e só vamos para casa para dormir. E aí esse é um ponto que é interessante, né? Porque é justamente esse contraste aí que a gente quis trazer dessas relações, né? Que no dia a dia normal, pré-pandemia, digamos assim, né? A gente acabava tendo aí vários contextos, né? A gente acabava tendo várias vivências que não só a nossa vivência familiar, né? A nossa vivência dentro daquela relação. E aí, quando esses casais, né, passaram a conviver 24 horas por dia efetivamente, né, num contexto de estar em home office ou até muitos desempregos, né, que surgiram também, infelizmente, durante esse período, você passou efetivamente a conviver constantemente com aquelas pessoas, né? E aí a gente sabe que também tem a questão de filhos, né? A escola que ficou fechada e aí essa educação veio para o online e precisa de um apoio, né? Do pai, da mãe, do responsável.
Então, as dinâmicas familiares ficaram mais expostas, ficaram mais presentes, né? E aí, muitas pessoas se depararam com situações que elas nunca tinham prestado muita atenção antes, né? E talvez nessa correria aí, se a gente for pegar, por exemplo, uma coisa que eu penso muito nessa questão de relação familiar e como isso evoluiu no passar do tempo, né? Meus avós, eles moram no interior. E sempre quando a gente visita os meus avós, eles têm aquela dinâmica, né? De tipo, todo mundo toma café junto, todo mundo almoça junto, todo mundo janta junto, né? Então, meus avós sempre trabalharam, inclusive no comércio, mas eles fechavam o comércio na hora do almoço, iam para casa, os dois, e almoçavam junto com a família, né? E quando dava 6 horas, o comércio fechava em definitivo, eles iam junto para casa e jantavam junto com a família. E a gente, quando estava de visita, né, principalmente a gente que era neta, era uma agonia, porque a gente, minha gente, é muito chato esse negócio de ter que almoçar e comer sempre na mesma hora, né? E aí dava meio-dia, todo mundo tinha que correr para a mesa, porque o almoço, quando voinha e voinha senta, todo mundo tem que sentar para comer junto, né? E dava 7 horas da noite, todo mundo estava lá na mesa também para jantar. Mesmo se você não tivesse fome, você ficava lá, tomava um leite, né, comia uma bolacha, mas você fazia a sua parte. Mas isso, de certa forma, trazia esse momento de encontro, né? Porque naturalmente você está ali comendo, você está ali conversando, você pergunta como é que foi o dia para o outro, né? O outro faz um comentário, você troca informações, né? Troca ideias. E aí, se a gente for parar para pensar nos dias atuais, pré-pandemia, né? Principalmente, quantas famílias comem juntas? Pelo menos uma refeição no seu dia, né? É natural que, tipo, os filhos acordam atrasados para ir para a escola, come correndo aqui um negócio, o pai já comeu antes ou a mãe porque já foi para o trabalho, né? No almoço, os pais estão na rua, almoçam na rua, o filho almoça com alguém sozinho, ou se está estudando, almoça também na rua antes de ir para casa, e de noite cada um chega num horário diferente, né? Por conta de faculdade, por conta de escola, de curso, de trabalho, do que for. Então, a gente perdeu esse contato, né? Primeiro básico, de estar sentado numa mesa, todo mundo junto. E aí, naturalmente, isso mostra o quanto que a gente perdeu de contato mesmo, né? Muitas vezes você chegava em casa e a pessoa já estava dormindo, cansada, porque o dia tinha sido difícil, e aí você já não conseguia mais juntar nada com nada e só tomava um banho, comia qualquer coisa e ia dormir, né? Então, quando a gente começa a tirar essa questão do mundo externo e aí todo mundo fica em casa, aí realmente as relações elas passam a ter que acontecer obrigatoriamente, né? E aí eu vivi isso, né? Eu passei 6 meses aqui em casa que eu e Caio a gente acordava e dormia e a gente só olhava um pro outro e pra gata que a gente tem dentro de casa, né? Eu tava até comentando com os meninos que a gata que já não aguentava mais ver a gente, né? Depois de tanto tempo a gente enfiado dentro de casa. E aí, assim, muitos relacionamentos começaram a se desgastar por isso mesmo, né? As manias que vão ficando mais latentes, a questão da saúde mental também, né? Que a gente também conversou sobre isso. Nem todo mundo está conseguindo encarar essa mudança de rotina da mesma forma. E aí, às vezes, você acha que o outro devia encarar de um jeito como você encara, e cada um tem a sua maneira de perceber as coisas, de sentir, né? E aí a gente entra em atrito, né? Ao invés de buscar formas de se ajudar, né? De se conectar, né? E assim, isso tudo vai mexendo mesmo com a gente, né? E vai fazendo a gente questionar várias situações. Pois é, Mas, porque antes aquilo que não aparecia, né, começa a aparecer. E a gente entende que novas demandas, né, também vão pedindo novos ajustes. Se a gente isso, tenta manter uma dinâmica nova, novas necessidades e novas demandas do mesmo jeito do contexto anterior, aquilo vai ficar incoerente, né? Então a sensação de insatisfação e de desconforto, ela vai estar sempre presente ali naquela dinâmica familiar, né? Então, poder olhar para aquele contexto familiar, onde tudo vai acontecer ali agora, inclusive o trabalho. Então, tá isso, delimitando esses tempos, né? Eu estou em casa, mas esse momento agora é o de trabalhar, eu não vou estar com a disponibilidade que você acha que eu estou,
né? Isso. E aí ter que estar conciliando essas coisas é um desafio que também está surgindo, né? E a gente tem vivenciado, principalmente nesse momento pandêmico, e que aí vai precisar de um olhar atento, né? De diálogo, de novas redefinições, de acordos, de papéis, o que é possível para cada um naquele contexto. Porque se a gente mantém da mesma forma, a tendência é aquilo não se sustentar mesmo, né? Porque não é uma forma que está coerente com esse novo contexto e as novas demandas que vão surgindo. Exato. Então a gente vai ter as tarefas de casa, né? A casa vai ser mais demandada Isso. em si, né? Então ela vai se Uhum. sujar mais, né? Vai sujar mais, vai ter mais prato para lavar, vai ter mais demandas em si dessas atividades E para quem domésticas. tem filhos, os filhos vendo os Os pais mais filhos, presentes, entende que é uma disponibilidade, então exato, vai demandar mais tempo, mais exato. coisas juntos para fazer, né? Exato. Então a gente vai ter esse choque, né, de expectativas, né? As expectativas de novo que a gente trouxe no bloco anterior, né? E aí, como é de fato que a gente vai construir esses acordos, né? Como o Saio disse, porque a mulher culturalmente ela já é muito associada à dinâmica familiar e à dinâmica da casa, né? Muitas mulheres, mesmo antes da pandemia, já tinham que se virar em cuidar de família, né, dos filhos, cuidar da casa em si e ainda trabalhar fora, né? Já tinham toda essa dificuldade, essa falta de apoio, né? Faziam o famoso Sobrecarga, né, essa Pri? A gente sobrecarga. fala muito de sobrecarga e no meu Isso, mestrado eu trabalhei muito essa dinâmica familiar, que o processo foi mais rápido na saída da mulher do contexto doméstico para assumir tarefas fora de casa, gerando um acúmulo, e o contrário é muito lento, né? Ou seja, isso, essa responsabilização dos pais ou dos homens com as tarefas domésticas, né? Ainda é muito na questão do apoio, da ajuda, né? A pessoa que isso. ajuda, dá um suporte, mas não que realmente compartilhe, divide realmente Assumem, essas né? responsabilidades. Exatamente. Isso. E aí a gente vê que quando você vai agora para o contexto da pandemia, essa mãe que já se desdobrava, né, em várias, né, externa e internamente, ela agora está no mesmo local, né? E os filhos estão no mesmo local, e as demandas da casa Todo estão no mundo. mesmo local, e o marido também demandando estar no mesmo local. E que tipo de acordo vai funcionar ali dentro? Então, realmente é necessário, né, que as pessoas elas entendam essas diferenças de espaço. Né? E as crianças vão ter mais dificuldade de fazer isso, obviamente, por todo um contexto em que elas estão inseridas, e cabe aos responsáveis, né, aos pais, né, encontrarem formas disso funcionar. Mas, efetivamente, também pode-se entender que aquela relação não faz mais sentido. E isso Sim. também é algo natural, né? E é algo que deve ser observado e que se realmente se conseguiu ali entender, né, que aquilo ali já não tem mais uma lógica de ser, né? O melhor é que de fato cada um siga aí o seu caminho, né, e desenvolva-se da melhor forma possível em vias separadas, né? E aí eu queria trazer justamente essa questão do livro dos espíritos, né, que ele também vai trazer isso, né, na questão 939, que fala justamente das uniões antipáticas, né? Ele vai colocar aqui: uma vez que os espíritos simpáticos, como a gente até viu na passagem que Saio leu do Evangelho, são levados a unir-se, né? Como é que entre os encarnados muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é, além disso, que a mais viva afeição entre dois seres pode transformar-se em antipatia e mesmo em ódio? Então, como é que duas pessoas que se amavam, né, que fizeram seus votos, que fizeram todo aquele movimento, tomaram a decisão de estarem juntos, de repente vão se sentir antipáticos uns aos outros, né? Kardec faz essa pergunta. E aí a espiritualidade diz: então não compreendes que se trata de punição, embora passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências, mas que, quando obrigados a viver com as pessoas,
não tardam a reconhecer que não passava de um entusiasmo material. Então, a espiritualidade já traz aí esse peso da convivência, né? É o que a minha mãe diz, que é comer 1 quilo de sal com a pessoa, né? Então, a gente só vai conhecer quem a pessoa é depois de comer 1 quilo de sal com ela, porque demora alguns meses, anos, para que esse quilo de sal acabe, né? Acabe, né? E aí diz aqui, não basta uma pessoa estar enamorada da outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. É vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. E aí, quando a gente fala desse apreciar, minha gente, é entender o que de bom e o que de complexo aquela pessoa vai trazer, né? Porque ninguém chega num relacionamento com a bolsa vazia. Cada um traz a sua mochilinha, né? E dentro dessa mochila vai ter coisas que vão ajudar aquela relação a se florescer e a se desenvolver, mas também vai vir umas tralhinhas aí, viu? Que a gente vai ter que dar uma analisada com calma. Porque às vezes nem a pessoa tem consciência de que ela carrega aquilo ali dentro dela, né? Então, vem aí nessas tralhinhas as carências, né? As necessidades que não foram resolvidas, e aí muitas vezes a pessoa vai transpor para aquela relação, esperando que o outro resolva, né? Então, a gente precisa entender isso, que esse apreciar é olhar a pessoa como um todo. Até porque ninguém é perfeito, né? E a gente não vai conseguir achar uma pessoa perfeita porque a gente mesmo não vai ser perfeito nessa relação. Não faz sentido a gente cobrar uma coisa que a gente não vai conseguir dar, né? E aí ele E continua aqui. Oi. toca novamente na expectativa, né? O que é que a gente projeta no outro, né? E o que é que a gente também, né, recebe como projeção Que é do outro projetado, né? na Exata, gente, né? E daí como a gente exatamente. relaciona isso. Gil trouxe aqui, Pri, eu acho que está muito com essa tua fala, né? De como a gente olha, como a convivência nos levou a isso. Ele trouxe o seguinte: o início da pandemia fez com que as famílias chegassem a um processo por muito evitado, né? Que é a convivência. E daí agir dentro do lar, né, da casa, com respeito, compreensão e também cooperação, né? Então a pandemia meio que nos lançou, né, Isso. a, a colocar esse em xeque, né? Como é que é essa convivência nossa, né? Esse respeito, essa compreensão, cooperação, tá ali, né? Tá ali com a gente, né, no nosso cotidiano, né? E daí a gente vai entrar novamente como as pessoas acabaram, né, mesmo em casal, evitando, né, conviver. E a pandemia trouxe esse vamos conviver. Isso. Ou não respeitando o espaço do outro, né? E aí, de repente, Sim, você agora tem que dizer, não, meu espaço precisa existir, né? dá um Senão limite, né? dá um Isso. limite, né? E aí, só para Até porque concluir, na relação existe muito essa dimensão individual, né? Que a gente falou muito disso também, né? Sim, Não existia a sim, dimensão individual das pessoas que estão envolvidas na relação e a dimensão relacional, né? E uma exato. coisa vai atravessando a outra, não é tão separadinha, né? Então, se Isso. a gente fica atento o que é dessa dimensão individual, que são os nossos interesses, nossos desejos, nossos gostos, né? E a aham, gente entender também o que é dessa dimensão relacional, a gente consegue ir percebendo o lugar de cada coisa, Isso. né? E não entra numa simbiose onde, tô com alguém, então, né, é um só, Isso, agora é uma aham, pessoa só, e perde de vista essa individualidade que está isso, ali. Ela não vai se apagar com a conjugalidade. Né? Em algum exato. momento ela vai falar e vai querer, né, ter suas necessidades atendidas, né? Isso. e E daí a gente aí, até pode falar. a gente pode até refletir também essa questão da construção social, né? Como a gente, como esse casal, né, cristão, né, porque é uma constituição católica, né, cristã, e daí como esse casal cristão católico, né, ele acaba se estabelecendo na sociedade, né? E muitas vezes vai por esse caminho, né, de perder a individualidade, né, de repente, é uma coisa só, né, é um uno, é os dois em Isso. um, e daí acaba perdendo, né, essa dimensão do individual, né, e ficando apenas nessa dimensão relacional, né, e como essas construções também culturais influenciam, né, na nossa forma de ver nessa relação de casal, por exemplo. E aí, nessa questão, quando ele fala justamente
que eles acreditam se amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências, muitas vezes é porque eu criei uma aparência, né, para poder me conectar com aquela pessoa. Então, há pessoas que acabam entrando numa relação sem ser quem elas são, né? Mas ser o que o outro quer que ela seja, e ela acredita que esse é o único caminho dela ser amada, né? Que ela só vai ser aceita, que ela só vai poder ser amada de fato e poder construir uma relação se ela for tudo aquilo que o outro quer que ela seja. E isso é um caminho extremamente complicado e que, com certeza, como o Saio disse, uma hora ela não vai aguentar continuar representando esse papel, né? E aí, quando você fala justamente da convivência de 24 horas, de acordar, dormir, comer, fazer e acontecer o tempo todo dentro de casa do lado da pessoa, naturalmente você vai ter que transparecer quem você é. Não Né? se Porque sustenta, né? não se sustenta, né? É como se você tivesse o tempo todo interpretando um papel. Isso não é As saudável, máscaras né? vão cair. As máscaras caem, né? E aí é claro que você vai transpor quem você é, e aí de repente a pessoa vai olhar para você e não vai te reconhecer, né? Não, mas não foi com essa pessoa que eu me casei, não foi com essa pessoa que eu decidi viver junto, não foi com essa pessoa que eu decidi ter uma relação. E aí vai vir esse conflito e talvez realmente, né, a separação, porque se entendeu, né, agora sim, de fato, quem é quem, o que cada um quer, o que cada um gosta, o que cada um busca, né? E aí, só concluindo aqui a resposta, ele diz também, né, a espiritualidade diz assim, por outro lado, quantas uniões que a princípio parecem destinadas à antipatia, acabam se transformando em amor terno e duradouro, porque baseado na estima, depois que o casal passa a conhecer-se melhor e analisar-se mais de perto, né? E aí eu achei interessante também ele trazer esse ponto, no sentido de que isso mostra que é normal a gente ser diferente um do outro. E que não é porque a gente é diferente um do outro que a gente não vai conseguir se relacionar. Porque a gente pode sim construir a estima, encontrar pontos de contato, né? Ou até aprender com essa visão diferente que o outro tem, né? Para mim, assim, foi uma das coisas que ficou mais latente para mim, né? Quando eu me casei. E aí, meu marido tem uma forma de pensar sobre certos assuntos que eu nunca pensei. E as primeiras vezes que isso ficou mais latente, apesar da gente já vir de um relacionamento há alguns anos, mas que no dia a dia, né, naturalmente as coisas vão aparecendo com mais força, eu fiquei meio assim, eu digo, meu Deus, mas será que é possível a gente pensar desse jeito? Né? E aquilo me chocou um pouco no começo e me incomodou. E aí depois eu fui entender por que ele pensava assim, de onde vinha, qual era a lógica, e aí eu vi que a minha visão, ela fez isso aqui, né? Eu não abri mão de como eu pensava em alguns aspectos, mas eu agreguei algumas coisas com a maneira dele ver. E ele também foi influenciado em alguns sentidos pela minha maneira de ver alguns assuntos que antes ele não via daquela forma, né? Então a gente Até no sentido de construiu acolher melhor as diferenças, né, Pri? Então isso te isso, alarga para outros contextos também. Não fica só isso. nessa questão tua de casal, mas tu vai Amizade, levando né? para A outros gente vai ver contextos. isso o Isso. tempo todo, Uhum. né? As pessoas vêm de contextos diferentes de família, de religião, de social, né? De vivências, de experiências diferentes, e é natural que essas diferenças estejam aí para dialogar com a gente. E até Gil tinha falado aí no ponto mais anterior que o problema justamente hoje das famílias é abrir mão do diálogo, né? E é aí que realmente reside a dificuldade, né? Porque é no diálogo que a gente vai abrindo, a gente vai saindo dessa nossa bolha, né? E a gente vai conhecendo outras perspectivas. E é aí que a gente vai amadurecendo. E aí eu me lembro muito do pensamento, acho que era de Aristóteles, que ele dizia que o ser não é algo fechado, não é um círculo fechado, mas algo em contínua construção a partir dessas interações sociais com o meio externo. Né? E aí vem o pensamento aristotélico que se baseia no discurso com pessoas que pensam diferente para você ir ampliando esse círculo, né? Mas tem um restinho aqui ainda da questão. E aí ele diz aqui ainda, cumpre não esquecer que é o espírito quem ama, e não o corpo. De modo que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade.
né? E aí vem essa questão que muitas vezes a gente se sente seduzido pela aparência, né? Seduzido pela forma daquela pessoa se projetar. Muitas vezes a questão física, né? A questão sexual, que tem o seu apelo. Uhum. E aí a gente perde essa conexão com o espiritual e só depois é que a gente vai entender, né, a conexão espírito-espírito e aí é que efetivamente essa afinidade surge ou não. E aí ele diz, há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, tomando-se muitas vezes uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível. Eis porque, com muita frequência, os que julgavam amar-se eternamente acabam por odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Né? Então, assim, é bem claro para a gente, né? O impacto realmente que a gente tem quando a gente efetivamente se debruça em conhecer aquela outra pessoa e em se conhecer, né? Porque muitas vezes esse problema também vem por a gente não se conhecer, né? E a gente não entender o que é que a gente está buscando naquela relação. Porque às vezes a gente está buscando uma coisa ali totalmente deturpada, porque a gente não está entendendo quais são as nossas privações, as nossas carências, as nossas dificuldades, né? E aí E às vezes esse desconforto vem dessas projeções, né? Da gente também começar a perceber aspecto nosso nessa outra pessoa. Então a gente se vê, né? Então o que a gente vai atribuindo o que é da outra pessoa é mais a forma que a gente está se vendo, né? Então por isso a gente também se perceber na relação é fundamental. É para que a gente entenda o lugar de cada um, né? E pensar nessa construção, né? Conjunto. Isso. E aí, na questão, só completando com a 940, ele fala, né, que Deus vos obrigaria a permanecer junto daqueles que vos desagradam. E aí, ele diz, depois, nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então, não é, e também isso está lá no Evangelho, né? Acho que é no capítulo Não Separais o que Deus juntou, alguma coisa assim. Ele fala, né? O que Deus uniu. Ele fala sobre isso, né? A gente sabe, aí trazendo de novo o que Pedro falou, que tem dentro da concepção, né, cristã, católica, que embasou muito do que é a cultura aqui no Brasil nossa, que tem a indissolubilidade do casamento, né? Como se a gente botou um anel um na mão do outro ali, acabou, você vai ser assim pro resto da sua vida, e se você abrir mão daquela relação, você vai estar cometendo pecado, né? E isso é algo muito complicado, porque essas decisões foram tomadas com base em quê, né? Tudo que a gente conversou aqui. Eu decidi viver a minha vida com aquela pessoa baseada em quê? Foi uma decisão madura? Foi uma decisão realmente honesta? Eu estava ali buscando uma afeição verdadeira, né? Eu vi realmente o outro como ele é, ou foi um arrumado, né? Ou foi obrigado, imposto, arranjado, né? Tem um Arranjado, que a gente conhece, né? Ou eu simplesmente fiz por uma carência, porque ou eu fazia, ou eu ia ficar sozinho, eu não quero ficar sozinho, Deus me livre e guarde, né? E aí depois a gente vai entender realmente o que é que a gente tem naquela relação. Ou por uma questão material, por status, exato. Tá todo mundo se casando, eu tenho que me casar também, né? Às vezes a influência até do meio em que a gente tá, né? Do meio social. Então é natural. Padrões que tem que se seguir, né? Padrões, exato. Você já tá com né? tal Requer que idade, você seja casado, tenha uma relação estável, né? Compra uma casa, tem um carro, 3 filhos, escreva um livro, plante uma árvore, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí é natural, somos humanos, somos falhos, que erros aconteçam nesse processo, que é uma coisa que lá atrás fazia sentido, agora não faça mais. E a gente não tem que se amarrar aquilo para o resto das nossas vidas, né? Claro que a gente, ao desfazer aquela relação, deve desfazer ela da melhor forma possível. Muitas vezes aquilo ali envolve filhos, né? E isso é uma questão delicada. E a gente tem que saber como fazer isso, como manter o respeito para com o outro, porque, querendo ou não, a gente teve aquele tempo de convivência com o outro, né? E houve ali uma relação que precisa ser também
preservada, né? Mas a gente não vai ficar amarrado àquilo e, às vezes, sofrendo pro resto da vida, né? Porque aquilo ali não está mais sendo positivo para ninguém, né? Às vezes fazendo mais sofrer do que trazendo efetivamente algum bem, né? Então é uma questão de maturidade mesmo, né? Que a gente tem que ter. E aí tem Sim. 2 pontos aqui durante a semana que trouxeram relacionando com essa questão, para poder a gente terminar e passar para a última, porque, meu Deus, já são 15 para as 9. Pois é. Misericórdia! Mas a gente foi falando muito de relação que vai se ampliando para todas essas relações que a gente tem hoje, né? Então vai dar pra gente já ter discutido Vou fazer uma umas síntese. coisas. Fazer uma síntese da Boa, Pedro. Pedro fazendo a síntese, essa parte eu quero ver. Mas vamos lá. E aí a gente teve aqui 2 pontos que foram colocados durante a semana, que a gente relacionou com esse tópico. Um que foi essa questão da necessidade de corresponder aos desejos do outro, né? Que vocês colocaram aí ao longo da semana na caixinha de perguntas da gente como um desses maiores desafios. E aí, de novo, como a gente tratou agora aqui na questão, a gente tem que entender que a gente não tem que corresponder, né, ao que o outro projeta na gente, né? Obviamente que a gente tem que construir uma relação saudável, em que haja amor, em que haja respeito, em que haja cuidado, mas eu sou eu, o outro é o outro, e ele tem que gostar de mim do jeito que eu sou, né? Senão Sim. essa relação uma hora vai ser tóxica para mim. Porque é o que a gente disse, eu vou estar sustentando uma máscara que não me representa e isso uma hora tem seu limite, né? E a outra questão que é a paciência, né? Ter a paciência com o outro, que é outro grande desafio em qualquer relação, né? Que fala um pouco sobre aquele ponto que a gente trouxe de entender o tempo de cada um, né? E aí justamente a gente ter esse olhar de empatia, que se fala tanto hoje em dia, né? Dentro de casa, dentro das nossas relações. Se está sendo difícil para mim passar por esse momento, está sendo difícil para o outro também. Ao invés de eu me estressar, né, e ter um surto e começar a gritar com todo mundo, a me revoltar porque eu quero ser entendida de qualquer jeito, vou conversar também sobre essas dificuldades com o outro, porque talvez o que o outro fale sobre a dificuldade dele também fale sobre a minha dificuldade e a gente consiga ali achar uma solução, né? E muitas vezes não está claro, você não deixa para o outro. Às vezes tem uma tendência na relação que é aquela coisa de bola de cristal, né? Mas se você fala, mas isso tá tão óbvio, tá tão escancarado, será? Será que aquela outra pessoa está percebendo como é que tu estás? Exatamente. Mas será que eu vou ter que desenhar? Vai! Desenhe, escreva, legende. Nem sempre o que parece óbvio é para você que está sentindo ali, que acha que está demonstrando, né? Mas muitas vezes não está. Né? E aí surgem então, o diálogo ruídos, já foi pontuado, né? aqui, acho que foi Tia Arlene, acho que algumas pessoas também foram colocando esse lugar importante do diálogo, né? Desse processo. Perfeito. Exatamente. E aí, então, teve uma... Deixa eu trazer um comentário aqui que Emeken, eu acho que é Emeken. É Messinho, meu primo. Seu primo. Messinho, então vamos ler aqui tá o comentário dele. Ele diz assim: é nessa projeção que lançamos no outro que nos deparamos com a decepção ou frustração da tal expectativa projetada de nós no outro, para o mesmo poder atender e quando não acontece há essa frustração. Então, de novo, essa relação, né? Projeção, expectativa, decepção, frustração, e aí entra nessa dinâmica complexa, né? Que a gente tem que aprender a administrar, né? Isso. Fala muito mais da gente do que até da outra pessoa, né? As expectativas vão falando muito mais de nós, o que é que a gente espera, do que é que a gente, né, quer receber, ou acha que tem que receber daquela relação. Que inclusive às vezes o outro né? nem sabe, né? Que há essa expectativa, passando pelo que a gente falou agora há pouco, né? E isso acaba sendo também uma cegueira, né? A gente coloca tanta expectativa que nem consegue enxergar, né, o outro, só consegue enxergar a nossa forma que o outro pode estar reproduzindo. A nossa expectativa, né?
Perfeito. E daí eu vou Mas e as entrar, amizades? Pedro, Bora! e traça daí eu isso. vou entrar nas amizades, né? Como a gente tem esses laços, né? Inclusive, no Evangelho vai estar falando sobre esses laços de amizade, né? Aquilo que a gente acaba construindo entre esses espíritos, né? Que são afins, né? Por algum motivo, né? Então a gente aí vai pensar diversos motivos, né? Principalmente essa questão de objetivos comuns, né? Sim. Objetivo no sentido não material, né? Vamos dizer assim, mas daquilo que a gente quer atingir, né? Na nossa questão assim de vida pessoal, tá? E daí, assim, a gente foi trazendo, né, um monte de questões. E aí eu gostaria, assim, só de trazer alguns exemplos, né, para que a gente possa dizer, eu tenho um amigo assim, ou eu não tenho, eu já eu conheço. Por exemplo, né, um dos exemplos, né, de amigos. Aquele amigo, de repente, né, vamos dizendo aí sim ou não, né, quem tem ou quem não tem. Sim. Aquele amigo, Isso, por exemplo, gente, Quem é botem ou quem aí. não é, né? Vamos botar a quem é ou carapucinha quem na não é É cabeça hora de também. também. falar. Aquele amigo que começou a namorar, começou um relacionamento e de repente abandonou todos os outros amigos. E aí? Quem tem, quem não tem? Quem é, quem não é? Personalidade namorando, né? Isso. Isso. E daí, ó, um outro exemplo aí também que a gente vai poder perceber, né? Aquele amigo de repente que se afastou, né? Por algum motivo, né? Muito pessoal também, né? Ele se afastou, né? E existe também uma outra questão, aquele amigo que o tempo, né? Que o tempo, a distância, de repente, também afastou, né? Quem tem, quem não tem, quem é ou quem não é, vão E, dizendo aí. e o ciúme, né? Sim, e aquele também amigo que a gente morre de ciúme. Parece que é casal, né? Tem aquele amigo que é assim, parece que é Você só casal, faz fala a com linha quem eu quero. casal, faz a linha quase casal, sabe de tudo, e daí só quer ser o melhor amigo daquela outra pessoa, né? Então ninguém mais pode ter uma outra amizade com aquele seu amigo, que você morre de ciúme, faz birra, né? Faz a linha, não vou falar mais, né? Faz aí um monte de situação para, de repente, né? Ter a atenção exclusiva, né? Daquele seu amigo. E E, daí aí, e quem é, quem tem, não e é, tem aquele, e tem aquele fala aí. que fica com raiva de um e quer que o grupo todo fique com raiva junto. Isso, Pois aquele que é. quer que você tome partido, sabe? Tome as dores. Isso. Me Toma as desentendi com o dores. fulano que é do grupinho, então fazer um motim aqui. Ninguém mais fala com fulano, vamos dar um gelo. Pois é. Ainda fica bicudo quando não, né? Quando alguém É rompe, atendido ali, rompe né? o bloqueio, né? Isso, o Como assim combinado. você falou com fulano? E E aí, minha daí, gente, né? existe isso ou é viagem da nossa cabeça? Digam aí. Pois é, como é que Nada falou é, hein? aqui que quer Como são essas exclusividade relações de paga, né? amizade? Quem? Nada disse, quer exclusividade paga. Paga mais caro, ele tá dizendo aqui. Ah, ó, Olha, chegando coisa chegam. aí, ó, Messinho. Voltou aqui. Existem amigos Ó, que você falou acabam aqui. também tendo a mesma personalidade sua e também vira alguém que se faz de parasita para obter seus desejos alcançados. E Esse aí ele é Hum, traz uma é uma a coisa amiga aí, ó. lá gente falou usurpadora esse, disso. né? É, amiga E também usurpadora, rola, né? né? As relações por interesse nas amizades Isso. As também, E daí, amizades ó, né? tóxicas, vejam. né? Ele botou aqui. Isso, né? Ele trouxe um ponto bem, bem legal, né? Que são as amizades tóxicas, que até a gente comentou, né? Quando a gente conversou. Isso. E uma coisa também, ó, vejam que existem, né, nessas amizades, né? Algumas que a gente foi citando aqui, mas também existe cada uma a sua peculiaridade. Pontos que a gente já viu, né? Por exemplo, esse casal, né? Que a gente falou dos casais que se formam Sim. em função de benefícios materiais, né? Ou então esse amigo que a gente tá vendo aqui, que de repente quer só o status, né? Quer que você divulgue ele, né? Para de repente é, ser divulgado também, né, de repente, né? E daí a gente também tem essa relação de amizade que a gente vai construindo, né? A gente começa a perceber nessa questão social que a gente tem visto atualmente, né?
E daí a gente vai ver, por exemplo, algumas amizades, né, que também tem traições na amizade. Então a gente viu, né, logo Sim. lá, tem também essa questão é, Da ingratidão, né? A de ingratidão também vai acontecer. ingratidão, desgosto, né, que a gente foi vendo ali nas relações de família. Então são situações, né, que a gente como está observando assim de uma forma ampla, que a gente já trouxe, né, nesses dois exemplos anteriores, e em síntese, né, a gente está vendo que são qualidades que permeiam, né, todas as relações, né, Exato. relações humanas, né, relações entre pessoas, entre espíritos, existem, né, essas qualidades, vamos dizer assim, né? São características que são comuns, né? Daquilo que Isso. pode ser mais comum aí dentro de uma relação de forma geral. E daí eu trouxe, assim, é... Eita, já acabei esquecendo, né? Mas está lá no Evangelho, tá certo? Eu vou trazer para vocês uma coisa, acho que é o Cristo, né? Ele vai citar, né? Ele vai exemplificar, né, para os seus apóstolos, que é o seguinte, é justamente... Deixa eu trazer aqui. Onde é que tá? E aí, Pedro, quando tu procura, quando fala de amizade, me Sim. vem muito assim o quanto que essa relação pode ser diversa. Vai ter aquele amigo que é o parceirão para você sair, né, fazer coisas diferentes. Vai ter aquele amigo que você procura quando você está com uma questão e quer muito, né, conversar com alguém, sabe? E aí eu entendo que existem diferentes tipos de amizade. É diferente também daqueles estereótipos que tem, amigo é aquele que é parceiro, que tá o tempo todo colado, que tá o tempo todo junto, Aham. que eu tenho que Uhum. fazer tudo com essa Pelo pessoa, outro, né? E né? diminuir a Sim. minha Isso. individualidade para atender o que o outro quer também, né? Então a gente Até porque também as falou relações disso, são né? diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes. A gente não pode esperar a mesma Isso. relação de amizade com pessoas diferentes, né? Então, acho que poder olhar para isso, você aproveita melhor, né, essa relação, a potência que ela é, né? Mais do que tentar enquadrar todo mundo numa mesma relação de amizade e Isso. aquilo ali, de alguma forma, até enfraquecendo, Ou né? de hierarquizar, né? Aí esse é mais, esse é menos, Isso, né? Aham. Eu acho que a gente também perde muito com isso, porque na verdade a gente tem sempre coisas diferentes com o que aprender com cada amigo, né? Porque cada um tem o seu jeito de ser, e aí a gente vai aprender mais com um ou com o outro de um jeito ou de outro, né? Então isso é natural, né? Gil até colocou E aqui, ó, daí, ó, que ele é suspeito sobre o tema amigo, mas amigo é parceiro. Sem isso não é amigo, é só colega ou parasita, conhecido colega ou parasita. e aí essa parceria ela vai se expressar das diferentes formas, né? Nos diferentes contextos, nos diferentes momentos, né? e E daí eu aí, gostaria de Pedro, trazer para vocês, né, o Evangelho, um ponto assim bem interessante, né, que é o capítulo 10, né, bem-aventurados que são misericordiosos, né? E daí tem um tópico que é perdoai para ser perdoado. E perdoai para que Deus, né, vos perdoe, né? E daí existe um ponto específico que eu achei assim tão bonito, que é perdoar aos inimigos e pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos e dar-lhe uma prova de amizade, né? Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto que fosses duro, exigente e flexível, se usardes de rigor até por uma ofensa, leve como queira que Deus esqueça de cada dia mais necessidade tendes. Aí ele vai falar aqui, né? Dessa importância, por exemplo, da gente perdoar para então Deus, né, nos perdoar, né? Então, diante de várias questões que a gente vai viver, né, que a gente vai ter. Então, essa relação de amizade, né, que tá, né, ela vem no sentido de muitas vidas passadas, né? Essa amizade que Sim. a gente vai estar aí, né, se relacionando com aquilo que a gente já construiu em outras vidas, onde a né? gente Aquilo que a gente está identifica melhor as construindo. simpatias, né, Pedro? As relações de simpatia, Isso, né? as Que relações não de vem pela simpatias, né? consanguinidade, né? Isso mesmo. E daí esses laços, né, inclusive que vão ser chamados de laços de amizade. Tá certo, gente? Então, assim, basicamente, né, que a gente vai falar aí com esses desafios, né? E eu acho que esse tema principal, né, que é o perdão, né? Como a gente, diante desse diálogo, diante disso tudo, a gente também está perdoando para então que Deus, né, nos perdoe. Então, eu acho que é Exatamente. isso, assim, em síntese, conseguir, Priscila. Arrasou! Arrasou!
Arrasou, Consegui aí, Pedro. né? Que Pedro fazendo síntese, hein? Agora eu gostei. Uhum. E aí, só para não passar, gente, teve um comentário de alguém, que eu não vou lembrar o nome agora, que falou até da experiência, assim, com a pandemia, que acho que ela e o esposo Foi conseguiram se a ajustar. Aristofilda, ela É colocou minha aqui. prima, Pronto, Rafaela. pronto, Rafaela, muito bom esse teu relato, né? Para a gente também ver o que é possível também. É, mesmo diante desses tantos desafios que a gente trouxe aqui hoje, né, nas relações, é possível se ajustar quando você olha para o tempo de cada um, o ritmo, a forma que Isso. cada um lida com essas situações, E tirar uma né? E a partir força daí disso, se né? alinhando. Que ela mesma Isso, disse que isso foi muito exatamente. importante para ela, né? Estar junto com essa pessoa. Então você consegue criar também uma rede de apoio, né? Uhum. Nesse sentido. Mas para a gente entrar na nossa prece final, eu só queria resgatar aqui, lá na questão 938, porque depois da gente ter falado sobre todas essas dificuldades, sobre todos esses desafios, né? A gente pode ter essa sensação de que, tipo, resgatando um pouco do que a gente falou no começo, não é melhor então me preservar de tudo isso, né? E construir lá minha cerquinha, né? E tentar ser menos sensível a esses pontos, né? Tentar ser um coração um pouco Duro, mais né? racional e menos emocional, né? Como é que a gente consegue fazer isso? E aí, lá na questão 938, a espiritualidade vai dizer que a gente pode adotar essa ideia de ser mais insensível, se a gente quiser uma felicidade egoísta, né? E aí a gente sabe que não é para isso que a gente veio, né? Porque a própria lei de sociedade faz parte, né, do nosso convívio, do nosso aprendizado, estar em sociedade, estar juntos, crescer juntos, progredir juntos, né? Ninguém progride sozinho. E aí ele diz que essa felicidade ela não é suficiente a do egoísta, né? Ela é uma E é triste triste. felicidade, né? Se é que a gente pode falar isso. Uhum. E Kardec coloca um comentário muito interessante no final dessa questão, que ele diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade, que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, em que tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. Então, quando a gente se abre a essas possibilidades, por mais que a gente se abra, como o Saio disse, a possibilidade da gente ser machucado, da gente sofrer a ingratidão, porque isso é inevitável, mas a gente também se abre a possibilidade de se conectar com espíritos afins e aí vislumbrar a felicidade do mundo espiritual de onde nós viemos, né? Então, na verdade, um refrigério, né, para nossa alma. E é como esse momento aqui, né? Hoje estou com mais dois espíritos afins e foi maravilhoso para mim estar com vocês. Digo que Ai, estou foi. plenamente feliz do nosso papo. Ah, eu Também, também, minha gente. Tava um tempo já sem estar nesse tão lugar bom, né? aqui, Tão né? E gostoso. estar com vocês, minha gente, é maravilhoso, né? É incrível. Foi ótimo. Eu Então é isso, amei. se conectem, né? Se abram aí para as possibilidades desse mundo, se protejam, né? Na questão do Covid, e vamos se abrir, mas no virtual, viu? Isso, Por enquanto, no virtual, se protejam, pois é. né? Quanto mais a gente colabora, mais breve Esse esse momento momento passa, é, né? né? E aí, Então, vamos. Weber até colocou aqui ó, que a amizade nem mesmo a força do tempo destrói, né? A tia Arlene aqui, linda, falando que está amando ver aqui nossa conversa, nosso debate. E M é quem colocou, né? Gosto de ter vários tipos de amigo, porém gosto mais quando o amigo não precisa ser grude, mas que saiba de sua cooperação amigável perante a sua existência, que o faça se tornar cada dia durável, né? Então, é isso, né? É a gente Olha aí. conseguir aí se conectar com as pessoas de forma positiva, né? Isso, entendendo que são os sabores de sabores que vai constituindo a gente, né? Não Sim. adianta aí se blindar e perder importantes oportunidades, né? De se constituir, de se perceber, né? E de investir nessas relações saudáveis, né? E Verdade. potentes. É isso E que aí. Que são de alma despertam para o melhor de alma, nós, né? né?
Isso, Então dá uma pra exatamente. alma, né? Dá uma pra alma. Exatamente. É isso. É Ai, que isso, lindo. gente. Então vamos Eu fazer nossa agradeço a prece todo final. mundo. Pedro, tu faz a prece? Ah, Faço sim, faço sim. Aqui ainda tem uns comentáriozinhos aqui, ó, da Tem? minha prima que Fala aí. gostou. Do tem, ó, Metinho tia Arlene também, que disse falando, que. E a Osana, Lene, a Mesquinho. Osana. Coisa linda, gente. Saudade também de vocês, gente. E Beijão. lembrando, né, que no próximo sábado, deixa eu brechar aqui qual é o tema do próximo sábado, meu Deus. Estaremos novamente, né, às 7h30, neste Vai bate-canal, neste ser. bate-horário. Vai Vai ser qual ser. Que Espiritismo espiritismo eu eu vivo? vivo. E isso a gente vai ter Sim, Jackson com a gente aqui, com Jackson. falando sobre as vivências possibilitadas pelo Espiritismo. Então, com certeza vai ser muito legal também. A gente espera poder ter vocês por aqui. E Isso é mesmo. isso. Bora. Vamos Vamos fazer lá. então nossa prece. Vamos respirar aí bem fundo, puxar esse ar e soltar bem rápido mesmo, só para a gente ter consciência, né? Dessa respiração e olhando mais para o nosso corpo. Senhor, diante de tua graça e paz, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui juntos em teu santo nome, de estarmos aqui unidos por esses laços, né, tão lindos, tão importantes, que é, né, essa busca, sobretudo, pelo nosso processo de autodescobrimento e também processo de conexão, né, com os valores, com a verdade que o Senhor nos trouxe em seus atos, né, no exercício do amor que o Senhor praticou, né, Jesus, aqui na Terra. Que possamos assim, né, observar cada vez mais, olhar, né, com amor todos os exemplos que o Senhor nos deu, né, a partir de ações, para que possamos cada vez mais tornarmos, né, aquilo que o Senhor nos permitiu, né, como caminho para que a gente possa atingir essa verdadeira felicidade que a gente sabe que não é desse mundo, mas que a gente pode transformar, né, cada vez mais o nosso eu interior, né, o nosso social, para que possamos atingir, né, esse ideal, né, esse verdadeiro potencial, né, que a espiritualidade e que também, né, as ordens superiores quer para nós. Te agradecemos imensamente, né, com essa força possamos levar essa boa energia para diversos locais, né, do Brasil, do mundo, e que essa força possa auxiliar, né, para que essas pessoas possam olhar com carinho para elas mesmas, né, para as relações que elas estão tendo com ela mesma, né, e também com o outro. Então, que assim, né, o Senhor possa dar, né, essa força para essas pessoas e que cada vez mais essa força também possa estar em nós, para que possamos mostrar, né, a outras pessoas que estão ao redor como chegar a esse ideal. Te agradecemos por tudo e que assim seja. Assim seja. Boa Beijo. noite, Princesa, gente. gente, beijo. Pode deixar registrado, o neném mexeu várias vezes aqui, viu? Durante a Oh, Olha live. Tava aí, aproveitando e fomos gostando. 4, não fomos 3, não. Pois é, vamos somos quadro. 4 hoje. Um cheiro grande a todos, uma ótima Cheiro, semana e gente, até a Beijo, obrigado por próxima. gente. tudo. Obrigado por Tchau. tudo. Foi Tchau, massa. tchau.